Vamos lá, galera. A maior pirâmide financeira do Brasil está prestes a colapsar de vez. Bem, você chama minha aposentadoria de pirâmide? Sim, eu chamo sua aposentadoria de pirâmide e eu vou explicar exatamente por quê. O déficit com a aposentadoria, só para vocês entenderem agora, chegou agora nos últimos 12 meses para 395 bilhões. Déficit, falta para pagar. Isso é alta de 8% do último ano. Mas bem, porque se chama minha aposentadoria de pirâmide, eu trabalhei a vida toda. O que vocês entendem que está acontecendo? Vocês lembram os famosos pirâmides? Onde as pessoas tinham envelopes, a pessoa comprava 5 envelopes, aí vendia 5 envelopes para cada amigo dele, outro amigo vendia outros 5 para cada amigo, e os últimos que ficavam por trás, eles que pagavam aqueles lá no topo da pirâmide que ganhavam, até um dia essa pirâmide colapsou, a Polícia Federal apareceu e prendia todo mundo. Lembra dessas pirâmides? Pois é, nossa aposentadoria funciona da mesma formato, pirâmide, só isso. É o que vocês entendem esse rombo quando eu estou falando de 395 bilhões? Isso não é o que o governo paga. Isso só o que falta pagar. Que está faltando 395 bilhões. Só para vocês verem os números que vai deixar vocês loucos. Só como os militares aposentados, o rombo deles é 47 bilhões. Só como os 396 mil aposentados militares. Isso representa, vocês não vão acreditar, cada um de nós, cada brasileiro no Brasil, paga R$ 9.600 por ano para a aposentadoria deles. Vocês entendem isso? Tipo, 9.600, que com certeza faz falta na casa de muitas pessoas, é para pagar a aposentadoria. Funcionários públicos, servidores públicos, não é muito longe para trás. Eles custam R$6.000 para cada brasileiro, cada ano. Os militares, eles representam 1% do total dos aposentados, 1%, mas eles são responsáveis por 15% do déficit. Os servidores públicos representam 2% de todos os aposentados, mas eles representam 16,3% do déficit. Os outros 37 milhões que sobraram é responsável pelo restante, só para vocês verem. Mas por que chegamos para essa situação? Por que está agravando cada ano esse? Primeira coisa que vocês têm que entender, nós temos vários fatores mundial e fatores para o Brasil que afetam isso. Vamos começar com algumas coisas. Primeira coisa, nós temos a geração neném. Publiquei um vídeo, aliás, sobre a geração neném. Estamos falando de 11 milhões de jovens que não trabalham no estudo e, obviamente, não pagam nada. Então, são jovens que não contribuem nada e têm certeza que no futuro eles vão precisar receber INSS, certo? Acrescenta mais 38 milhões, de acordo com o IBGE, que trabalham no informais. Quer dizer, isso representa 40% da população ocupada. Então, eles não trabalham, às vezes, trabalham para outra pessoa sem registro, às vezes eles trabalham por conta própria, na informalidade, não pagam também. Então, só que nesses números estamos falando de quase 50 milhões de pessoas que vão precisar no futuro INSS e não está pagando agora. Mas vamos entender exatamente como chegamos para esse ponto. Outro problema que nós temos como taxa de natalidade. Em 1960, a taxa de fecundidade no Brasil era de 6,3 filhos por mulher. Isso é a média. Por isso que vocês lembram que fala, eu tinha 10 irmãos, 11 irmãos, quando você fala com pessoas de idade, entendeu? E hoje mudou totalmente. Todo ano nós estamos fazendo menos filhos. Daqui a pouco não faz filhos nenhum, praticamente. 1970 foi para 5,80, 1980 para 4,4, 1991 2,9, 2000 2,3, 2006 já 2 filhos para mulher. E esse é só para vocês entenderem esse problema, que quando estamos falando que menos do que 2,1 filhos para cada família, isso quer dizer que a população começa a diminuir, porque não vai repor o suficiente. E hoje a média no Brasil é 1,5 filhos por família. Quer dizer, abaixo do mínimo necessário para repor a população. Quer dizer o quê? Que cada vez nós temos menos jovens e nós temos mais velhos. Então o Brasil não cresce mais. A tendência, daqui a pouco nós vamos passar uma curva, e daqui a pouco, quando a população vai envelhecer em um ponto e ter menos filhos, que a população do Brasil vai começar a diminuir, não crescer mais. É isso que vai acontecer. Será que esse cenário vai mudar? Com certeza não, gente. Hoje as pessoas, cada família, elas pensam 10 vezes antes de ter filho. Fica muito complicado, custo muito elevado, problemas de segurança. As mulheres pensam na carreira, muitas vezes não querem ficar em casa criando filhos, então no máximo faz um filho, 2. E esse que está acontecendo. Outro problema muito grave. Uma coisa boa, mas que para a questão de INSS, questão da aposentadoria, se torna uma coisa negativa. Nós temos a questão de avanço da medicina, ciência, qualidade de vida. Então nós temos população que vive cada vez mais. Ótima coisa. Só que é uma população que fica cada vez mais velha. E lembra da história antiga que a aposentadoria foi feita para uma pessoa que vai aposentar com 55, vai viver até os 60 e poucos e vai morrer. Hoje a pessoa aposenta com 55, 60, não importa quando, e vai viver mais 40 anos depois.
quer dizer que nós vamos ter aquele famoso número que não bate. Nós vamos ter cada vez menos trabalhadores e cada vez mais aposentados. Se o número certo era 7 trabalhadores para cada aposentados, hoje o número é 3 para cada aposentados e daqui a pouco vai ser 2 para cada aposentado. Quer dizer, a conta só piora cada vez. Só para vocês verem, com 65 anos ou mais de idade, cresceu 57% nos últimos 12 anos. E a total de pessoas nessa faixa etária já chegou para 22 milhões de pessoas. Isso diferente dos 14 milhões que a gente tinha em 2010. Veja aqui um pouquinho dos gráficos que mostram esses números. Só para vocês verem aqui, nesse primeiro gráfico, vocês podem ver que ele faz uma comparação de 2010 para 2022, pegando os últimos 12 anos. Você está vendo que 2010, que é o número mais claros aqui, você está vendo que eles estão na faixa etária mais baixa, mais jovem, ela está diminuindo, e na faixa etária dos mais velhos, ela está aumentando. Quer dizer que estamos com população cada vez mais velha. É só comparar esse gráfico com 1980, você vê, olha a diferença que foi de 1980 para hoje. 1980 era muitos jovens, muitos, e poucas pessoas de idade. E o futuro, bem, o que vai acontecer? Olha aqui a previsão dos estudos. Em 2004, olha o estado que a gente vai estar. Em 2060, quantas pessoas de idades, aposentados, recebendo, e olha quanto poucas pessoas que realmente vai trabalhar e vai pagar por aquilo que está aposentados. Simplesmente esse ponto. Outro gráfico que vocês podem ver aqui, olha a qualidade de vida que mudou. Em 2000, a idade que as pessoas viviam, de mulheres e homens, estamos falando de 66 anos, 69, 73 as mulheres que viviam mais. Em 2013 já subiu para 78 anos. Em 2060 estamos falando de média de 78 para os homens e 84 para as mulheres. Olha a estimativa de vida. Média. Então, se você coloca na balança, você vê uma geração neném que cada vez aumentando, pessoas que não contribuem. Muitas pessoas trabalham na informalidade, também não está contribuindo nada. Ao mesmo tempo, nós temos cada vez menos bebês no mundo, que também não vai crescer e não vai trabalhar um dia. E ao mesmo tempo, nós temos cada vez mais velhos que precisam receber aposentadoria e precisam receber aposentadoria para mais anos, porque eles vivem muito. A conta não fecha. Só para vocês entenderem, esse rombo hoje, de 400 bilhões quase, ele paga o SUS e paga toda a Bolsa Família, toda. Ela é menor, as duas juntas, menor do que o rombo. E esse rombo se aumenta nessa taxa de 8%, imagina ano que vem 430, depois estamos falando de 460 e assim vai. As contas não vão fechar. O governo estima que o rombo vai ser, em 2060, pode dobrar e chegar para quase 1 trilhão. E por isso que, adivinha o que? Vai precisar uma nova reforma. E aí, nova reforma, ninguém quer pagar o pato, então aí vai começar a brigar, porque ninguém quer aposentar mais tarde. E isso, simplesmente isso, nunca vai fechar essa conta. Então, bem, tudo bem, o que tem que fazer? Presta atenção, o que tem que fazer? Duas coisas. Primeira coisa, não depende do INSS. Simplesmente isso. Você precisa pagar, paga sempre, eu pago, todo mundo tem que pagar o mínimo do INSS, beleza. Paga porque faz parte da nossa obrigação. Beleza, mas você precisa cuidar da sua aposentadoria, você precisa cuidar do seu futuro, porque ninguém garante que daqui 10 anos, 20 anos, 30 anos, isso ainda vai existir. E se vai existir, provavelmente, ele vai estar cortado tanto, não vai passar nenhum reajuste, vai ser cada vez diminuindo mais, que daqui a pouco aquele salário, aquele aposentado que você vai receber, não vai servir para nada. Então você tem que cuidar do seu futuro hoje. Como eu faço isso? Bem, para você cuidar do seu futuro, você precisa investir. Para você investir, você precisa corrigir tudo que eu ensino sobre os 6 pilares. Corrigir mentalidade, padrão de vida, para sobrar dinheiro todo mês para guardar. Onde eu posso investir? Seja na renda fixa, no IPCA+, que você pode ir para longo prazo, seja em carteira de investimentos, em ações, fundos imobiliários. Importante que você coloque na sua cabeça que a partir de hoje você que assume e cuida do seu futuro. Não depende apenas do governo. Por quê? Porque hoje você sente segurança, hoje você sente que a aposentadoria está lá garantida para você, mas a gente não sabe o que pode acontecer no futuro. Então, assume hoje para não se arrepender depois. Espero que você goste. Escreve, aliás, nos comentários o que você acha que o futuro do INSS realmente vai colapsar agora, vai colapsar no futuro. Escreve o que vocês acham. Se você não está inscrito no meu canal, se inscreve, liga o sino e compartilha com outras pessoas. Beijo no coração e até o próximo vídeo.